Para remover Nicolás Maduro do poder, Donald Trump designou 3 dos seus mais fortes aliados. O secretário de Estado americano Marco Rubio, Stephen Miller, o vice-diretor de políticas e assessor de segurança nacional, e a procuradora-geral dos Estados Unidos, a Pam Bondi. Até quando o ditador vai aguentar tanta pressão? A gente vai acionar agora o correspondente internacional Ivan Kleber. Como se não bastasse, o ex-secretário do Tesouro americano foi ao Senado e confirmou que a ditadura venezuelana financia, aliás, a esquerda latino-americana. Vamos então dar boa tarde aqui ao nosso queridíssimo correspondente internacional que já está conosco no telão, Ivan Kleber, que vai trazer aqui todos os detalhes dessa notícia para a gente. Boa tarde, Ivan Kleber, seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Boa tarde, Geisiane, e uma saudação especial a toda a nossa audiência. Isso mesmo, cada vez mais informações chegam dos Estados Unidos e que, principalmente, Marco Rubio é o capitão desta operação que nós estamos acompanhando na América Latina. Mas, Geisiane, eu tenho uma informação de há pouco, eu não diria que é uma break news, mas quase, porque o jornal Washington Post faz uma matéria justamente sobre este assunto, sobre o futuro de Nicolás Maduro, e uma fonte do jornal diz que, abre aspas, realmente não há como voltar atrás, a menos que Maduro essencialmente não esteja no poder, fecha aspas, sobre a decisão do presidente americano Donald Trump de retirar Maduro do poder na Venezuela. Repito, essa é uma informação publicada pelo jornal Washington Post, um dos principais dos Estados Unidos, que ouviu uma fonte próxima a este assunto. E justamente, então, fazendo a conexão com a nossa pauta aqui, essa informação ela é relevante e corrobora que Marco Rubio, então, como eu dizia, é o capitão de toda essa operação que vem acontecendo. Vale lembrar, Geisiane, que no ano passado, durante a campanha de eleição, né, que levou à vitória do presidente americano Donald Trump, o projeto 2025 da Heritage Foundation abordava a questão justamente do socialismo na América do Sul. Ninguém melhor, não é, do que o Marco Rubio, que é de origem cubana e conhece bem a esquerda latino-americana, conhece bem o Foro de São Paulo, para capitanear essa equipe. A Pam Bondi, que é a procuradora-geral, foi ela que anunciou, né, a recompensa de $50 milhões por qualquer informação que leve à captura de Nicolás Maduro. A Pamela Bondi, que está aparecendo aí gentilmente, a direção disponibiliza a imagem dela para que a gente possa acompanhar, não é? Então, a mobilização política, estrutural dos Estados Unidos vai cada vez mais indicando, né, essa opção. E segundo essa fonte do jornal Washington Post, então, a questão de Maduro sair do poder já está decidida. E, eventualmente, caberia a ele, Maduro, sair por bem ou por meios talvez não tão gentis assim, né? A gente também tem uma informação que eu pude apurar, Geisiane, de que as forças americanas, a Marinha americana, está a apenas 90 quilômetros da costa venezuelana. Agora, como se daria, não é, essa queda do Maduro é que é a grande dúvida. Muita gente faz um paralelo com o Noriega lá atrás, no Panamá, no final da década de 80. Nós já temos a informação de que a CIA pode estar operando dentro da Venezuela, e uma outra agência de inteligência que eu quero colocar aqui para a nossa audiência, que é justamente a Mossad de Israel. E por que a Mossad de Israel teria esse interesse? Por conta da presença do Hezbollah na Venezuela. O Hezbollah, que é inimigo de Israel, e que depois, não é, de todo esse embate que teve com Israel, que saiu derrotado, obviamente, o Hezbollah está buscando meios de sobreviver, inclusive financiando a sua organização terrorista, e essa conexão com a Venezuela seria importante. Então, é nesse contexto, nós temos elementos para acreditar que a Mossad de Israel esteja colaborando com a administração Trump para a remoção de Nicolás Maduro, um aliado do Hezbollah. E falando justamente nesse contexto de Hezbollah na América Latina, ontem nós tivemos uma importante audiência no Senado dos Estados Unidos, onde pessoas ali que acompanham o caso, especialistas, trouxeram informações relevantes e importantes justamente sobre a presença do Hezbollah na América Latina. Olha só, Geisiane, lá no Senado dos Estados Unidos, eles têm uma comissão que justamente vai averiguar o impacto dessa presença do Hezbollah, suas conexões no nosso hemisfério. Nesse contexto, a gente teve as declarações do Marshall Bigsley,
que foi funcionário justamente da Secretaria de Tesouro, e ali, inclusive, ele disse que a Venezuela banca regimes na América Latina, inclusive citou o México, citou o Brasil e a Colômbia. Ele se direcionou ao socialismo como um câncer e que se o regime venezuelano cair, todo esse financiamento, esse apoio, ele começa a desmoronar. Isso aconteceu ontem, essas imagens aí que a gente vê na tela são de ontem. Então, isso está acontecendo nos Estados Unidos, a administração Trump e a política americana estão atentos a essa questão. Mais uma vez, o Brasil acabou sendo citado de uma maneira que nós não gostaríamos, né? Não é, Geisiane? Então, nós temos aí mais um elemento importante, ou seja, essa presença do Hezbollah na América Latina, corroborando todas as ações que a administração Trump vem tomando. Também, notícia de agora à tarde, mais uma embarcação utilizada por narcoterroristas foi interceptada pelas forças americanas, desta vez no Oceano Pacífico, não ali no Caribe, mostrando que as forças americanas estão atentas, né, também nessa outra rota utilizada pelos narcoterroristas, e estamos diante daquele que pode ser o grande finale. Será que, de fato, a administração Trump vai, via CIA, via Marines, tentar uma retirada do Nicolás Maduro do poder? Como eu disse, se não for por bem, vai ser por mal mesmo, Geisiane? O Sul seria o grande segunda caçada, vamos colocar assim, né, depois do Pablo Escobar ali, que foi também aquela comoção mundial e aquela expectativa a respeito, de novo, né, de mais um narcotraficante, já que esse também é um dos crimes atribuídos ao Nicolás Maduro. Ivan Kleber, você mencionou aqui o Brasil, eu gostaria de te ouvir falar a respeito dessa questão, porque a gente tem o seguinte cenário, né, o Lula é persona não grata em Israel, a gente sabe também da proximidade dos Estados Unidos em relação a Israel, e, portanto, condena também o Hamas, a foto clássica ali do Geraldo Alckmin ao lado dos extremistas, né, dos tiranos todos, e o Marco Rubio, além de ser aí incumbido dessa missão com o Nicolás Maduro, ele é incumbido de resolver o problema brasileiro, é ele que conversou semana passada, por exemplo, com o Mauro Vieira. Então, como é que ficamos neste tabuleiro, neste jogo de xadrez? Muito bom, Geisiane. Olha só, o que a gente está acompanhando nas últimas horas, eu não falo nem de dias mais, nas últimas horas, é uma tentativa de Nicolás Maduro da Venezuela e Gustavo Petro da Colômbia, que inclusive chamou o Trump de monstro ontem, de alguma maneira conseguir colocar de uma maneira mais direta o Lula nessa questão. Eu acredito que o Lula, por ele, já teria tomado essa decisão, só que aí, de fato, se as relações com os Estados Unidos, com o Marco Rubio já estão péssimas, você imagina se o Lula começar endossar, por exemplo, essa fala do Gustavo Petro, que chamou o Trump de monstro, ou até mesmo fazer uma visita a Nicolás Maduro, ou ao próprio Gustavo Petro na Colômbia. Tudo isso num contexto, Geisiane, até as pessoas parecem que esqueceram, né? Tem a COP daqui a alguns dias. Você imagina o clima na conferência do clima, né? Com essa questão toda, com essa movimentação militar dos Estados Unidos, não tão distante ali de Belém, onde acontece a COP, com países, como a gente já trouxe aqui nos últimos meses, que ainda não confirmaram presença, enfim. Então, o Brasil, ele entra nessa rota, e eu posso te dizer, Geisiane, que a administração Trump, ela tem a percepção de que uma coisa é a população brasileira e de outra coisa é o governo, né, que está no poder. No Brasil existe uma diferença. Israel também faz muito essa diferença de que o Lula é persona não grata em Israel, mas não os brasileiros. E a posição do Marco Rubio, ela vai nesse sentido. Inclusive, pelo contrário, né, o Marco Rubio vem dando declarações de que é preciso que a perseguição no Brasil termine. Então, ele tem essa missão, não é simples, é bem complexa, mas ele está obstinado aí, né, a cumprir isso. E a primeira peça do tabuleiro, ou daquele joguinho de dominó, né, que depois que cai em dominó vai caindo os demais, é a Venezuela. Isso já foi mapeado, o sistema de inteligência americano já fez esse levantamento junto com o Departamento de Estado, e depois nós podemos presumir aí Colômbia, Cuba, e o Brasil com certeza entra nesse tabuleiro. Geisiane? Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.